no Alesp Cidadania de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre injúria racial e racismo. Para essa conversa, eu recebo aqui nos nossos estúdios Irapuan Santana, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Que agradeço. Também temos aqui conosco a doutora Roberta Luanda, que é advogada civil e empresarial. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Que agradeço. Bom, para começar então, doutora, explica um pouco para a gente a diferença. Racismo e também injúria racial. Quais as principais diferenças? Eu acho que essa é uma boa pauta para a gente tentar desmistificar algumas coisas. Primeiro que essa diferença acabou surgindo de uma maneira um tanto quanto recente, porque o crime de racismo estava previsto na Lei 7.716 de 89. Em 97 houve uma reforma e era para reformar justamente essa lei. O problema é que no meio do processo legislativo surgiu o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal com esse crime de injúria racial e colocando o artigo 20 falando que praticar discriminação em virtude da etnia também é racismo. Então surgiu uma grande dúvida, qual é a diferença de um para outro? No primeiro ponto, no primeiro momento, como não estava num crime, na lei de crimes raciais, se interpretou que a injúria racial, e aí a gente faz aqui a tradução, né? Injuriar quer dizer ofender. Então, injuriar, ofender alguém por conta da sua raça, da sua etnia. É aquele xingamento de macaco, cabelo bombril, essas coisas. E o crime de racismo, lá previsto no artigo 20, seria uma ofensa, uma discriminação para uma coletividade de pessoas. E aí teria uma outra diferença também, que, nesse caso, a injúria ela não seria inafiançável nem imprescritível. Ou seja, se você foi preso em flagrante, não adianta você pagar multa. Fiança. No crime de racismo. Na injúria poderia. E tem um prazo para você punir a pessoa também. Esses são os primeiros pontos, enquanto na lei de crime de racismo não existia isso. Agora não. Desde o ano passado mudou a lei e aí extinguiu o parágrafo 3º do artigo 140 e se inseriu o crime de injúria na lei de crimes raciais. Então aqui fica mais uma outra coisa que na mídia muito se falou que se equiparava a injúria racial a crime de racismo. E não é isso. Na verdade, a injúria racial é uma espécie da discriminação racial, né? Então está prevista ali na lei de crimes raciais. E aí a gente pode falar sobre ofensa ou não deixar de atender uma pessoa porque ela é negra. E aí são essas práticas racistas que são punidas dentro da lei 7.716. Então hoje em dia não precisa fazer tanto essa diferenciação, já que uma está dentro da outra. Mas é bom a gente tentar explicar porque por muito tempo, né, ficou se colocando sobre isso e hoje em dia, do ponto de vista da punição especificamente, não existe mais essa diferença. A punição qual é? Hoje em dia é de 2 a 5 anos, e aí antes era de 1 a 3. Isso, era de 1 a 3 anos. E aí qual é a diferença disso tudo, né? Primeiro que quando era de 1 a 3 anos, podia se fazer uma coisa chamada transação penal, que é um acordo em que você não vai ficar fichado, não vai ser preso. Com 1 a 3 anos não precisava, não tinha mais isso. Quer dizer, existia isso, você não ia preso. Agora com 2 a 5 anos você não pode mais fazer esse tipo de acordo. E aí já muda de figura. E como antes a injúria ela era afiançável, agora também não é mais. Então, a partir desse momento, você é fichado, você vai preso, você não pode mais pagar fiança, né? Então, já tem uma coisa a mais aí. Mas vale dizer também, que eu acho que é importante, que o Ministério Público de vários estados, inclusive daqui de São Paulo, ele já tinha uma recomendação que era para não fazer a transação penal nesses casos. Mas, diferentemente de uma recomendação, é a lei, né? Então, tem um fortalecimento aí muito importante. Doutora, o que a senhora percebe agora, então, a chegada da lei, depois essas mudanças mais atuais, como que a senhora percebe até tanto a pessoa que faz a denúncia, quanto a pessoa que comete esse tipo de crime? Eu acredito que, como o doutor trouxe, a importância, né, da tipificação, embora tenha ali esta equiparação penal, mas a tipificação ela é extremamente importante para a gente identificar a conduta.
Com relação ao agressor, eu não vejo que a lei, e na verdade a gente já tem ali, e não é por falta de legislação, na verdade, porque nós temos desde a Constituição Federal, a lei que o doutor citou, e toda a atualização legal no sentido de coibir a conduta. Mas ainda assim existem muitos casos, né, de agressão, de discriminação, práticas de racismo, tanto no ambiente de trabalho como no ambiente desportivo. Nós vemos aí o caso do Vini Júnior, que é bem recente, outros casos também, né, que agora acabou de sair uma sentença de um advogado que sofreu racismo dentro de um voo, sentido indo para Nova York, e teve a punição. Então, eu não vejo que a lei, ao meu modo, de um certo modo, não inibiu ou não, pelo menos não atingiu a finalidade que seria coibir. De todo modo, ela é importante, e é importante que a denúncia aconteça, é importante que a denúncia no ambiente de trabalho, nós temos vários casos no ambiente de trabalho, inclusive tem uma pesquisa do TST com o número de casos trabalhistas, com um número elevado de ações que fazem referência a práticas de racismo no ambiente de trabalho. Então, é um passo a passo, digamos assim, né? É um trabalho árduo, tanto dos advogados, como das comissões, como do legislativo, mas eu vejo que é um caminho longo ainda, até nós chegarmos num ponto de dizer que realmente a prática foi coibida, porque ela também depende de uma conscientização. Não é só a legislação, eu preciso ter a conscientização da população, as pessoas precisam entender que o racismo é crime, que não é uma questão de, como o racismo recreativo, por exemplo, uma brincadeira, não é uma brincadeira, não é uma piada, não é que isso sempre foi, já não era permitido. Né? Então, eu acho que o despertar da consciência, ele ainda precisa ser fomentado, ainda nós precisamos falar, precisamos estar aqui, precisamos estar nos espaços e falar sobre o racismo, falar sobre o crime, porque a tipificação, ela vem como uma medida de coibir, mas ela também vem com um cunho educativo. Né? Então, por exemplo, uma aplicação de uma multa, ela também tem um cunho educativo, mas eu ainda acho que o caminho é longo. Concorda, doutor? O caminho ainda é longo, tivemos avanços. Eu concordo em parte, eu acho que a gente teve avanços. Eu sempre cito uma coisa que, assim, realmente ainda tem muito caminho pela frente. Mas é muito melhor ser negro no Brasil hoje do que, por exemplo, na década de 80. E o caminho é longo por uma coisa histórica, né? A gente está falando aqui de 350 anos de escravização. E ainda num período anterior você tem a ideia, né, de que pessoas de determinados lugares, elas não eram civilizadas. E aí, ao longo dos séculos, você vai especificando isso para a África subsaariana, e se a gente for parar e pensar que em 1958 ainda existiam zoológicos humanos com pessoas negras, a exposição na Europa, a gente está falando de pouquíssimo tempo de lá para cá na ideia da história. E quando a gente vai falar sobre isso, aí entra numa questão da psicologia social, que é muito importante, que entra naquela coisa da crença, daquilo que a gente aprende desde sempre. Então, a gente sempre ouviu que o negro é inferior, que o negro tem que ser, que ele é animalesco, que ele não serve para a sociedade. Transformar isso em mentira custa muito mais tempo. Você quebrar uma verdade estabelecida custa muito tempo. É só a gente parar e pensar, por exemplo, na abolição. Em 1830, que foi quando começou efetivamente assim, um movimento abolicionista mais forte, era legal, era importante, a pessoa era moderna se ela tinha pessoas escravizadas. Não era irreal, por exemplo, um negro conseguir alforria e comprar um escravo depois. Mas, num espaço de 50 anos, isso se tornou retrógrado. Isso falou assim, cara, é um absurdo você pensar que pode ter uma pessoa. Então, foi todo um movimento que aí passa através do convencimento. Mas, de qualquer maneira, para os anos seguintes, se você passa, beleza, eu não posso ter um negro, mas ele realmente é inferior, né? Ele realmente tem aquelas crenças limitantes, elas continuam, elas se perpetuam. Então, isso se reflete nos mínimos detalhes, que foi o que ela trouxe. A gente tem leis muito importantes
Eu, inclusive, digo que normalmente que a gente nem precisa de mais leis com relação a isso, mas é importante entender também como é que é a postura institucional dos órgãos. A lei, por si só, ela não tem uma aplicação, né? Quem aplica são os órgãos. Então, por exemplo, se você tem no primeiro momento agora, né, uma condenação por racismo, né, da companhia aérea, que não coibiu, que não reprimiu a passageira de praticar o racismo ali. Isso já mostra uma pequena mudança, porque, se eu não me engano, há uns 3 anos, uma pessoa que estava comentando o Carnaval do Rio de Janeiro falou do cabelo de uma cantora negra. E o Tribunal de Justiça falou que estava coberto pela liberdade de expressão. Então você vê ainda que existe esses resquícios ainda, é minha opinião, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue, com alterações legislativas, tentar restringir isso. E eu acho que a importância da mudança legislativa foi essa. Quando você sai de 1 a 3 anos em que você pode fazer esse acordo, para agora 2 a 5, agora não pode mais. Antes o que era uma recomendação do Ministério Público, ou seja, eu acato se eu quiser, agora não pode. Né? Então, é possível fazer mudanças que possam restringir esse campo em que o racismo, ainda que do ponto de vista inconsciente, possa se manifestar. Né? Então, de fato, provavelmente a gente vai precisar de muitos bons anos para conseguir reverter. Inclusive, quando a gente vai falar sobre as condenações de racismo, na Lei Afonso Arinos não existiu. Né? Desde 1951 não existiu uma condenação com a Lei Afonso Arinos. Mas um pouco mais para frente a gente começa a ver 1, 2 e por aí vai. É o passo a passo, realmente. A gente não chegou aqui do nada, né? E para destruir e reconstruir também vai levar tempo. Doutora, a senhora usou até uma expressão, racismo recreativo, que é aquela coisa que muita gente fala, foi na brincadeira. Em que momento a gente pode entender que é um crime ou pode entender que foi uma brincadeira, infeliz, mas foi uma brincadeira? Qual que é o limite? Até para a gente entender o que é um crime e o que não é, o que é passível de um boletim de ocorrência ou não? Eu entendo que a prática do racismo por si só já é um crime. Então, fica muito nesse campo do, eu não tive a intenção. Era uma brincadeira. Não é uma brincadeira quando você ofende uma pessoa por conta da raça. Então, não é uma brincadeira quando você chama, por exemplo, como nós vimos no caso do Vini Júnior, de macaco, né, como o doutor trouxe outras expressões. Então, eu entendo que a intenção, ela está ali. Porque já se sabe que é um crime, já se sabe que é errado. Não é uma questão de que, não, nunca se falou, nunca se tipificou. Existe uma tipificação. Então, esta desculpa, vamos dizer assim, que eu entendo como uma desculpa, que é uma brincadeira, a partir do momento que você ofendeu, o racismo ele está ali. Porque quem sofre a consequência, uma prática de um racismo, ela pode inclusive trazer consequências psicológicas, né, para aquela pessoa que foi agredida. Então, essa questão de ser uma brincadeira, essa diferença de brincadeira, ao meu modo de ver, não existe brincadeira quando você usa da cor da pele daquela pessoa para ofendê-la, para, né, fazer um ato de discriminação. Na minha concepção, essa linha do é uma brincadeira, ela não existe, não tem campo aqui neste cenário, ao meu modo de ver, não sei, para o doutor como que ele enxerga. Eu queria que o senhor até desse a sua opinião, doutor, em relação a isso, e também falasse um pouco de como a pessoa que se sente ofendida ou que entendeu que aquilo foi um crime contra ela, pode denunciar, porque muitas vezes isso acontece, de repente, numa conversa. Os amigos estão ali reunidos, amigos não, né? Para fazer uma brincadeira dessa, não são amigos, mas tá ali o pessoal do trabalho, fez um comentário como esse. Muitas vezes as pessoas não vão servir como testemunha. Sim, eu acho que isso é muito importante. Mais do que
falar se achou que foi brincadeira ou não, eu acho que esse segundo ponto serve mais para a gente hoje, porque a primeira coisa que precisa ser feita por parte do ofendido é ter coragem, né? E aí, por quê? Se é feito num ambiente de trabalho, e se aquela empresa não tem um compliance que seja adequado? Como é que eu vou fazer uma denúncia, de repente, para um superior? Como é que fica isso? E aí, eu acho que aí a gente precisa de uma outra questão, que é, a gente precisa entender hoje quais são as nossas condições para poder lutar contra isso. Porque a gente fala de luta antirracista por um motivo. As pessoas, elas ficam doentes. O racismo hoje, ele, pela literatura da psicologia, ele é considerado um estresse pós-traumático contínuo. Para quem está nos assistindo hoje, se você é assaltado, se você presencia, se você vai para a guerra e volta traumatizado, a ideia de sofrer racismo diariamente traz isso. É o mesmo efeito para o organismo da pessoa, e eu estou falando aqui para o organismo, porque quando a gente está estressado, alguns hormônios, várias substâncias, elas se inserem no nosso órgão, nos nossos órgãos, para eles não funcionarem adequadamente. Então é isso que a gente está falando hoje. O racismo, ele adoece. Quando você vai batalhar contra isso, você também vai se colocar na linha de frente. Porque você vai apanhar, e aí se você não falar nada, morre ali. Mas se você falar, você está disposto a sofrer alguma represália. Então, primeiro de tudo, assim, quem está nos assistindo agora, eu queria que, acontecendo aquilo, tenta respirar fundo e ver qual é a disponibilidade que se tem para lutar com aquilo ali. Porque, assim, realmente é errado, né? Aqui não tem ninguém falando que é certo. Mas em que medida aquela luta vai colocar a pessoa ainda mais em risco? Esse é o primeiro ponto. Se ela estiver segura de que nada de ruim vai acontecer com ela a partir dali, beleza, vamos para cima. E aí hoje em dia você tem gravação de áudio no celular. O celular hoje pra gente é um dos nossos maiores, das nossas maiores ferramentas a nosso favor. Você pode gravar vídeo, você pode gravar áudio, porque um dos grandes problemas é comprovar que aconteceu o racismo. E esse é o primeiro ponto, grava, pega o máximo de elementos possíveis, porque quem vai ouvir aquela denúncia, quem vai ler, não participou do fato. Então esse é o primeiro ponto. E a partir dali é possível fazer denúncias de maneira que seja no sigilo. Por exemplo, pode representar no Ministério Público, tanto do trabalho quanto no criminal, pode fazer uma denúncia também no estado de São Paulo. Existe um órgão aqui que recebe denúncias e aplica multas a respeito disso. Pode fazer denúncia na delegacia especializada ou via internet. Então, essas são mecanismos que eu acho que são super importantes para a pessoa. Agora, primeiro de tudo, se ela se sentiu ofendida, ela está coberta pelo ordenamento jurídico, pelas leis. Agora, a aplicação dessas leis, como é que ela vai, quais são as consequências dela? Não apenas para o agressor, mas para a pessoa mesmo. E aí, lembrando, né? Nós somos uma população que criou a capoeira, que é uma luta que na verdade, ela se fazia como uma dança. Nós tivemos o sincretismo religioso. Os senhores, né, das fazendas achavam que os negros estavam saudando os santos católicos, quando eram os orixás. Então é preciso também ter planejamento, estratégia, a malandragem no bom sentido, para que possa se vencer o sistema. Se o sistema está posto e nós somos os oprimidos, a gente tem que agir com estratégia para poder conseguir os nossos objetivos. Se colocar também frente a isso, combater mesmo, quando tiver uma brincadeira, né, quando tiver um termo então racista, se colocar, falar, não gostei, ou isso também pode se voltar contra a pessoa, se ela de repente for um pouco mais agressiva no falar dela. E aí que tá. Se você coloca um limite, e aí para tudo, não apenas para a questão racial. As mulheres sabem muito bem disso. Exato.
né? Se a mulher fala, olha, isso aqui não foi legal, ou eu acho que é isso aqui, se a mulher, ela banca a opinião dela, ela é agressiva, ela é intransigente. A mesma coisa vai acontecer com a pessoa negra. Então, mas eu acho que, para além do negro se colocar, eu acho que o branco que está ali percebendo o que está acontecendo, se coloca. Porque aí vai de novo a questão da psicologia. É muito mais fácil ouvir uma pessoa que você tem uma certa identidade, uma certa empatia, do que uma pessoa que está de fora apontando o dedo. Então, agora é a hora do convite. Se uma pessoa branca está assistindo uma cena de racismo, que essa pessoa branca se coloque também. Né? Porque a pessoa negra sozinha, se for dentro de um ambiente em que ela está como subalternizada, ela não vai falar. Tá tudo bem? Tá tudo bem, não quer perder o emprego. Né? Então, se está falando numa reunião de diretoria, a diretoria é toda branca, aí vem um coordenador, ou um sênior, alguma coisa que é negro, ouve o negócio, vai ficar calado. E aí, não, ele gosta. O branco tem que falar. E aí, denunciar. Porque a denúncia do racismo, ela não é apenas para a pessoa negra. Não é só a pessoa negra que pode falar, olha, aconteceu racismo. Não. Os brancos que não sofreram racismo podem denunciar que fulano praticou. Né? Então, eu acho que é importante a gente trazer isso. O racismo, ele não é um problema do negro. Ele é um problema de toda a população. O racismo, ele deixa o Brasil mais pobre. Então, assim, impacta na vida de todo mundo. Então, agora é a hora, né, de chegar e falar, ó, tá acontecendo, pô, fulano, não foi legal. Pelo menos isso. Ou deixa quieto. Alguma coisa assim, até por acolhimento. Porque nesse momento é que vai acontecer justamente o tal do estresse pós-traumático contínuo. A pessoa vai desenvolver um problema psicológico justamente porque ela sabe que lá ela vai ser ofendida a todo momento. E aí, isso traz outros tantos problemas, como de desempenho. A pessoa pode desenvolver burnout. Aí ela vai ser demitida por desempenho. Só que, quais eram as condições de trabalho dela anteriormente? Então, é um problema muito complexo para ficar com uma pessoa só. E daí, doutora, até falar um pouquinho sobre isso, que eu vi que a senhora também, né, quer argumentar um pouco disso, mas também das ações, não é só combater o racismo, mas ser antirracista, né? Tipo, exatamente. Se posicionar realmente contra essa prática. Na verdade, o posicionamento tem que ser de todos em qualquer ambiente. Por isso a educação é extremamente importante. Por isso é importante estarmos aqui falando sobre isso e que essa mensagem chegue no maior número de pessoas. Porque todos nós temos um papel. Então, como não é só o negro, mas as pessoas brancas também têm um papel fundamental. E no campo da empresa, como nós falamos bastante sobre a empresa precisa estar preparada. A empresa está falando sobre ética empresarial, sobre responsabilidade social. O mercado exige que as empresas adotem responsabilidade social, ética empresarial. E não há como se falar de ética empresarial sem falar sobre diversidade, sobre respeito. Então, é importante que as empresas elas tenham, além de um compliance bom, que elas tenham ali elementos, um código de conduta que preveja o respeito à diversidade, acima de tudo, que preveja um canal de denúncia, que preveja segurança para que este denunciante se sinta à vontade. Esse ambiente tem que estar preparado. Se eu tenho uma comissão, por exemplo, de ética, que vai receber essa denúncia, essa comissão também tem que estar preparada para lidar com questões raciais, porque se fala muito de assédio sexual, assédio moral, mas a pauta do racismo é extremamente importante dentro do ambiente de trabalho, porque nós temos números expressivos de ações trabalhistas, como eu falei anteriormente. Então, todo esse trabalho precisa ser desenvolvido dentro da empresa. Outro ponto importante, não é só no mês de novembro falar sobre trazer alguém para fazer uma palestra. Né? A própria legislação, que já foi atualizada do programa Mais Mulheres, trouxe ali a importância que as empresas que têm CIPA precisam tratar não só da questão do assédio, mas como todo tipo de violência, e o racismo é uma violência que pode acontecer no ambiente de trabalho. Então, todo esse preparo, a empresa precisa estar disposta e entender que também é um trabalho contínuo, não é um trabalho de um mês só.
né? É um trabalho que tem que ser feito e as pessoas têm que estar preparadas para acolher essa pessoa que foi vítima daquela situação e tomar as medidas cabíveis ali dentro do ambiente de trabalho, sem prejuízo também das medidas em âmbito penal, que também não é só no âmbito trabalhista, mas também permitir que essa pessoa sinta essa liberdade de também ir lá e procurar os seus direitos em âmbito penal, sem que ela vá sofrer essa represália, sem que ela vá ser demitida por qualquer outro motivo, né? E essa responsabilidade, ela precisa existir desde o do processo seletivo também. Nós vamos falar sobre isso. Não é só quando a pessoa já faz parte do quadro, mas é no processo seletivo. Aquele processo seletivo, ele está sendo diverso, incluso, ou ele está colocando ali medidas para, né, não contratar pessoas negras. Promoção também, precisamos falar sobre isso. Nós temos um número muito baixo, quase que insignificante, de pessoas negras em cargos de chefia. Então, toda essa responsabilidade social precisa tratar do racismo, senão não há como se falar em ética sem falar sobre racismo nas empresas. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse assunto que é tão importante e até retomar essa questão, principalmente do ambiente profissional, a ascensão das pessoas pela capacidade que elas têm e não pela cor ali da pele, né? Que isso não seja um impedimento. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Lespe Cidadania, falando sobre os crimes de injúria racial, racismo, como também eles já fazem parte, né, da lei, de uma única lei, mas o que mudou na hora de punir as pessoas que cometem esse tipo de crime. Aqui nos nossos estúdios eu tenho o Dr. Irapuan Santana, que é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, e também a doutora Roberta Luanda, que é advogada civil e empresarial. Doutor, quando se tem, dentro de um ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar, uma situação de racismo ou injúria, aquele lugar também é responsável, aquele ambiente também é responsável de se colocar, de se impor, de tomar alguma medida ou não? As partes é que precisam se resolver. Não, tem que falar, né? Tem que ter uma estrutura por trás disso. Inclusive, eu acho que é importante, né? E aí, não precisaria ter uma lei sobre isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Mas a gente tem a Constituição falando que é o objetivo da República e de todo mundo eliminar todas as formas de discriminação. O Estatuto da Igualdade Racial fala que é o dever de todos fazer isso. Todos os entes da República e particulares. E a partir daí, eu acho que... Eu não vou nem ficar falando sobre questão filosófica. Eu quero ser muito objetivo para... Se alguém esteja vendo, seja um empresário, enfim, ou diretor de uma coisa. É melhor ter um funcionário feliz ou triste, que ele esteja livre para desenvolver o seu trabalho ou que ele fique preocupado com coisas aleatórias ali que estão rondando ele naquele ambiente? Em qual das situações o meu funcionário vai desenvolver melhor o trabalho dele? Eu estou falando de lucro. A gente está falando aqui do objetivo maior de uma empresa. Lucro, eu quero dinheiro no meu bolso. Você só vai ter isso se seu funcionário render bem. E seu funcionário só vai render bem se ele estiver bem. Então, ainda que não tivesse lei, ainda que não fosse crime, é pelo bem comum. Foi o que a gente falou até no outro bloco. O problema do racismo, ele é um problema de todo mundo. A gente está falando aqui, existem vários estudos sobre a questão da inclusão, né? E das empresas mais diversas, isso é um dado dos Estados Unidos, e aí fala sobre questão racial e inclusão da mulher. As empresas mais diversas ganham 36% a mais de lucro. Eu estou falando aqui de dinheiro, não estou falando de seja uma boa pessoa. Seja egoísta e seja antirracista, sabe? É isso. Então, quando você tem um ambiente em que a pessoa se sente bem,
em que a pessoa ela tem uma liberdade para poder desenvolver trabalho, poder ter novas ideias, porque o lucro ele vem da disrupção, da inovação. Então, se você tem um ambiente que propicia a disrupção, a inovação, a liberdade do funcionário, isso vai se refletir nos números da sua empresa. Então, assim, por si só, faça isso. Mas vamos além. Existem as leis. É importante, né, que exista uma estrutura que não permita que exista o racismo. Né? Assim como é importante que a pessoa vá ao trabalho e não seja submetida a uma violência física, que não seja furtada. O princípio é o mesmo. Né? Então, eu acho que quando a gente vai falar sobre isso, a gente precisa também entender quais são os mecanismos. E aí tem um canal anônimo, né, para fazer as denúncias, e aí tem um time, né, de compliance importante. O que ela trouxe também a respeito de ter uma estrutura, quando a gente vai falar da pauta ESG, de falar de diversidade, tem que falar de diversidade racial, a gente está falando de um país que tem 56% da população sendo negra. A gente não pode importar o ESG somente para o ambiental, que é o que acontece. A gente tem que ter uma parcela grande para a questão da inclusão. Né? O professor Hélio Santos ele tem uma frase, eu vou terminar com ela, que é muito importante, que é o seguinte: não tem como um país se desenvolver deixando metade da sua força para trás. A gente não pode trazer e colocar 56% da população à margem e achar que vai ser super rico. Né? Então, seja egoísta, mas seja antirracista. Acho que esse é o ponto. E, doutora, quando a gente pensa na questão empresarial e também a ascensão dos profissionais ali a cargos de chefia, principalmente de liderança, o número de pessoas pretas, pardas, né, nesses locais, seja no âmbito profissional, até público mesmo, o número é muito pequeno, né? A representatividade é muito pequena. A senhora falou no bloco anterior sobre a questão da educação, que é na educação que a gente consegue, então, trabalhar essa questão do racismo e combatê-lo. Porém, se a gente levar para termos práticos, entrando numa escola particular, quantos negros temos numa escola particular? E daí a gente vai para a escola pública. Quanto mais periférica, isso, a realidade ela é maior. Quantos pretos e pardos tem numa sala de aula de escola pública em relação a brancos? Não é uma conta que parece que não fecha? É uma conta que não fecha, e por isso que a discussão das cotas é extremamente importante e as pessoas acabam não entendendo essa diferença. E a dificuldade, às vezes, do acesso à educação. Porque além da diferença né, de décadas aí que nós estamos tentando combater, é nesse sentido, do acesso, da possibilidade, né, de acessar uma educação de qualidade. E nesse sentido, eu vejo e sou totalmente defensora das cotas, por isso que é importante essa discussão. Né? Então, hoje ainda é um número, né, que nós, assim, não é um número expressivo, mas, por outro lado, e aí eu faço cor aqui com o que o doutor trouxe no outro bloco, o movimento, ele existe e ele é importante. Então, por exemplo, vamos falar de advogados. Eu hoje faço parte de um grupo e tem ali mais de 3 mil, vamos chutar baixo, advogadas negras, que é um grupo só de advogadas negras, que nós também fazemos esse movimento de diminuir e tentar também gerar oportunidades para essas pessoas. Então, ainda que o número não seja significativo, ele é um número importante, porque ele gera a mudança. Né? Então, como eu falei, existe um estudo que, para que nós possamos alcançar a igualdade, no passo que está, é um estudo do IDBR, eles falam que nós levaríamos aí 167 anos para alcançar a igualdade. Então, veja, é um caminho longo, mas, de todo modo, eu entendo que hoje, ainda assim, ainda que seja difícil, nós conseguimos mais acesso, né? Pelas cotas, pelas bolsas, pelos programas de governo. Então, eu vejo como um número que é pequeno, né? Mas
é importante. Eu acho que precisa ser valorizado também. Precisamos valorar esse número e esse movimento, ainda que a passos lentos. Até um destaque aqui para o Legislativo Paulista, nós estamos na legislatura que mais tem representantes pretos e pardos. Então é um recorde muito importante, principalmente porque não é só pela representatividade, só por termos pessoas com a cor da pele, mas ter pessoas que vão entender na pele muitas questões que as outras pessoas não vão entender, né? Então, ter uma representatividade assim dentro do legislativo em várias outras esferas traz a realidade para esses ambientes, não é, doutor? Olha aqui, esse é um papo que poderia render mais um programa apenas disso. Eu acho que representatividade é super importante, mas a gente precisa ir além do que é uma foto. E aí, primeiro de tudo, quando se fala muito em representatividade, inclusive para a questão de cargos políticos, geralmente se fala numa ideologia especificada. Sendo que o que eu gostaria, o que eu sempre trago, na verdade, para reflexão existem mais de 100 milhões de brasileiros no país. É óbvio que essas 100 milhões de pessoas não vão pensar da mesma maneira. Então, de qualquer ideologia, é importante que tenha esses representantes nas assembleias, nas câmaras e em todos os cargos. O que a gente está falando aqui sobre representatividade, eu acho que, para além disso, é a gente não ter esferas públicas que pareçam a Suécia. Eu acho que é isso, assim, o principal ponto. Quando a gente fala em cota racial nas universidades, a gente está falando que em 97 tinha 2% de pessoas negras nas universidades. A gente passou para 50,5%. Então, assim, só que ainda assim, como é que é essa distribuição? Então, eu sempre convido as pessoas a ir um pouco além. Quando a gente está falando sobre questão racial no ambiente de trabalho, onde que estão os negros? Hoje a gente tem 50% de pessoas negras, que foi o que aconteceu na Magalu. Existia no âmbito da Magalu inteiro mais 50% de pessoas negras. Só que nos cargos de chefia, 16%. Então, tem algo de errado. Então, assim, a gente precisa entender onde que estão essas pessoas. Sua empresa tem negro? Tem. No seu escritório tem negro? Tem. Na Câmara tem negro? Tem. Onde que eles estão? Qual é o papel dessas pessoas? Eles estão nos cargos de decisão, estão nos cargos de chefia, ou eles são estagiários? Ou eles servem o cafezinho? Esse é o grande ponto nosso. Eu acho que aí sim é preciso ir além. Aí eu acho que a gente precisa forçar. Fazer com que as pessoas não achem que estão fazendo um bom trabalho porque botaram 10% a mais de pessoas negras nos seus quadros. Agora, com relação à questão política, eu acho que é importante a gente ter um outro ponto aqui. Da onde que surgiu isso? Em 2020, a gente ingressou com uma representação no TSE, uma representação eleitoral, e aí, para saber, a partir do momento em que as verbas eleitorais são públicas, como que esse dinheiro está sendo distribuído? E na época, a gente tinha visto que mais ou menos 3 vezes mais o candidato branco recebe do que o candidato negro. Então, a gente chegou para o TSE e falou, isso aqui é constitucional? Faz sentido você tirar dinheiro do negro e dar para o branco? E foi a partir daí que a gente teve a decisão no TSE primeiro e depois no Supremo, falando que tinha que ser feita uma distribuição proporcional das verbas eleitorais. Isso em 2020. Em 2020 mesmo, na Câmara dos Vereadores daqui de São Paulo, a gente dobrou o número de vereadores. Já na Alesp você trouxe esse número. Infelizmente, esse ano, a gente teve uma reforma disso. E aí tivemos uma emenda constitucional que tirou R$1 bilhão das candidaturas negras. Então, a gente precisa se perguntar, por que estão fazendo discriminação racial com dinheiro público? E por que colocaram isso na Constituição? Então, a gente teve um progresso grande, trazendo resultados imediatos, e no primeiro momento possível, porque
Isso foi em 2020. Em 2022 teve a primeira emenda constitucional a respeito disso, dizendo que ninguém ia ser punido por não dar a verba que era devida para as pessoas negras. E nesse ano a gente teve uma renovação disso com uma redução da verba. Então é importante também a gente estar atento para esse tipo de movimentação em que o Estado brasileiro ele dá com uma mão e tira com a outra. Uhum. Doutora, como é lidar com esses avanços e retrocessos? E parece que, né, um tão curto prazo, se a gente fala da questão eleitoral, 4 anos, só 4 anos, a gente teve um avanço muito positivo com a distribuição para as candidaturas negras e agora um retrocesso. E não é só nessa área, né, que isso acontece, os avanços e retrocessos. Eu acho que faz parte da luta. Né? Como nós estamos aqui dizendo o tempo todo, que é um caminho longo, é uma luta árdua, mas nós temos que estar atentos, né? Como o doutor trouxe, a questão da do eleitoral, não tem muito... Eu acho que nós temos que continuar vigilantes, lutando, falando, trazendo, discutindo, pautando incansavelmente até que nós possamos alcançar a tão sonhada igualdade racial. Não tem outra forma. É uma luta constante, cansativa, mas os avanços nós celebramos e os retrocessos nós vamos atrás de tentar corrigi-los, né, e promover aí mais avanços no sentido dessa luta pela igualdade racial. Doutor, e até falando sobre a questão da igualdade racial, vamos falar da advocacia em si, né? O senhor corresponde ali, é representante, presidente da Comissão de Igualdade Racial e combate também, né, a essa prática, deve receber várias denúncias, mas a ideia também é lutar dentro do ambiente de vocês, né? Dentro ali da advocacia, trazendo também essa equiparidade entre né, os grupos, né? Mas principalmente trazer essa representação para o negro. A gente já falou da questão da escolaridade, com as cotas. A gente já vê um pouco mais de negros e pardos dentro das universidades, ainda um número bem diferente, né? Não é equilibrado, mas ainda temos. Isso já dá para sentir na advocacia? Já dá para ver que tem mais negros na advocacia e que dentro dos escritórios, os escritórios mais renomados, a gente pode encontrar também representantes pretos ou pardos? Outro assunto espinhoso que você está trazendo. Mas vamos lá. É possível, sim, ver um avanço. Isso aí eu acho que, sem sombra de dúvida. Quando eu comecei a estagiar lá em 2006, as pessoas achavam ou que eu era segurança ou que eu era pastor de igreja, porque eu andava com um fichário com os processos, aí achavam que era a Bíblia. Porque um preto de terno no meio da rua, andando para lá e para cá, ou é segurança do prédio, ou então tá pregando por ali. Esse era o tamanho do buraco que a gente estava. As pessoas nunca iam imaginar que eu poderia ser advogado ou estagiário de escritório de direito. Primeira coisa é qualquer outra opção. Que aí a gente fala, né, daquela coisa da crença que a gente estava tratando antes. Então, assim, hoje não. Hoje a gente tem muitos negros na advocacia. O último censo, o primeiro e último, e único no caso, ele dá aí mais ou menos 30%, 35%, alguma coisa assim, né, de pessoas negras na advocacia. Eu acho que isso já é um salto importante, mas lembrando que esse avanço, ele é mais pelo ProUni do que pelas cotas. E aí a gente poderia falar sobre outras questões, mas a questão principal que aí a gente está falando sobre, por exemplo, no judiciário, a gente infelizmente não tem estudos que sejam fundamentados de uma maneira devida para dizer quantos juízes negros a gente tem. A gente teve um censo, se eu não me engano, em 2021, que contradizia o censo de 2014. Porque o método era diferente, a gente tinha
a gente teve agora 60% de abstenção. Então, nos Estados Unidos o pessoal fala, né, que se é importante, a gente tem números. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem uma grande ausência de números a respeito da questão racial para políticas públicas. E política pública a gente precisa fazer com evidências. Então, na lei de cotas, por exemplo, fala-se, né, na verdade falava, que a gente ia ter uma avaliação sobre o que houve nos últimos 10 anos. Não existe esse número. O censo da advocacia saiu esse ano, pela primeira vez. No judiciário, a gente não sabe, né? Eu trouxe aí esse número. E se a gente for parar e falar dos grandes escritórios, o número ainda é muito baixo. Né? A gente está falando aqui de 11% de escritórios gigantescos. Então, infelizmente, a gente está falando aqui de lugares que tinham toda a possibilidade de proporcionar números importantes, medidas importantes e que não estão fazendo. Né? Não dá para falar mais assim, não estamos nos esforçando. Quanto tempo a gente tem de cotas raciais nas universidades federais? Não estou nem falando das estaduais. Federais, desde 2012. Vai dizer que entre 2012 e 2024 não houve formação de negros com capacidade intelectual e técnica para estar nesses escritórios grandes? Foram milhares de pessoas. Não é possível que nos grandes escritórios sejam 11%. Né? Então, eu acho que é importante, sim, a gente trazer esse tipo de debate, de reflexão e, acima de tudo, olhar os números. A gente não tem como saber se uma política pública está sendo exitosa ou não sem olhar os números. Infelizmente, a gente não tem dados sobre cotas raciais, a gente não tem dados a respeito do judiciário. Se a gente for falar hoje em dia, por exemplo, de questões, e aí você trouxe, né, sobre políticas públicas dentro da advocacia, a primeira coisa que a gente fez em 2022, foi quando eu entrei, era saber onde tinha a Comissão de Igualdade Racial. E aí você me pergunta, quantas tem hoje, Irapuã? Não sei. Por quê? A gente pergunta para os presidentes da subseção e eles não respondem. Eu estou 3 anos tentando levantar esse número e a gente não tem metade, a gente passa metade das 251 subseções, simplesmente não respondem. Então, ainda tem esse problema, que é lidar com os lugares que não querem cooperar conosco. Mas ainda assim, a gente conseguiu fazer importantes mudanças lá dentro. A gente colocou, por exemplo, a lista que a OAB elege pessoas para ir para virar desembargador. Antigamente não tinha cota, não tinha nada. Passou a ter. Então tem a paridade de gênero, né? Tem que ser pelo menos metade e tem que ter pelo menos 30% de pessoas negras. A partir dali, a gente colocou, por exemplo, também cota em todos os eventos da OAB, para o pessoal não ficar nichado apenas na Comissão de Igualdade Racial, que eu sou negro, não preciso falar só sobre racismo. Eu posso falar de tributário, eu posso falar de ambiental, eu posso falar de qualquer outra coisa. Sim. Então, os eventos têm que dar esse espaço também para as pessoas negras mostrarem, porque senão fica aquela coisa, eu não sei onde tem negro falando de tributário. Então pergunta para mim, como vários colegas fizeram. Né? Então, eu acho que isso é importante, dar a voz para falar sobre outras coisas, que também você trouxe logo no início. A gente trouxe outras questões de reformas, como, por exemplo, a obrigatoriedade de botar pelo menos um grupo, não precisa ser uma comissão específica, mas um grupo de advogados em cada subseção para tratar do tema racial. Porque a OAB, ela é muito importante em diversos lugares. Então, a partir daí, às vezes, é a única força política da cidade que pode batalhar contra aquilo. Né? Então, precisa ter pelo menos um advogado para tratar desse tema. Então, assim, para além disso tudo, apesar de não ter muitos dados disponíveis, a gente começa a entender como é que também é o nosso público. Eu vou te dar o último exemplo sobre coisas que a gente aprende assim, na prática. A gente tem uma feira de inclusão e empregabilidade lá na comissão. E aí a gente coloca, além de vagas para estagiário, que normalmente é o que acontece, a gente coloca como cargo de direção, coordenação e tudo mais. E a gente abre a porta para todo mundo. As pessoas nunca entraram na OAB porque é chique demais. E quando elas entram cabisbaixas. Então a gente teve que colocar 2 pessoas para receber e falar assim, aqui, você pode conversar com todo mundo.
o impacto do racismo ele é tão grande que não basta a gente abrir a porta. A gente tem que trazer, pegar a pessoa pela mão e mostrar para ela, aqui é seguro, você está bem, você está representado, você está acolhido, pode tentar alguma coisa. Então, assim, o buraco a questão é muito mais profunda do que a gente pensa ser. E a gente tem tentado fazer isso lá na OAB. Bom, eu tenho certeza que a gente vai ter que marcar um outro programa para continuar a conversa, né? Foi tão rica, mas ainda tem tanto assunto para se falar. Então, já fica aí meu convite para a volta de vocês para a gente conversar sobre o assunto. Agradeço a participação da doutora, então, Roberta Luanda, que é advogada civil e também empresarial. Muito obrigada. Eu que agradeço. Também agradeço o doutor Irapuan Santana, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, também autor desse livro, Acesso à Justiça, uma análise multidisciplinar. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer aqui estar com você e com a Roberta, falando de um tema tão importante. E esse livro, ele não trata do racismo, o que ele fala? Não, ele fala sobre formas que a gente tem de buscar o nosso direito. Né? Então, eu trato da questão do acesso à justiça sobre diversos pontos de vista diferentes, numa linguagem acessível. Foi o tema da minha tese de doutorado, que está indo para a 2ª edição. Tá ótimo. Bom, agradeço então os meus convidados e o Alesp Cidadania fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.